Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade neste projeto de ensinar a palavra de Deus. Isso é um programa, você está assistindo a partir deste momento a TV Web, um canal das Assembleias de Deus de Cornélio Procópio, e esta é a Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos aqui fazendo o comentário da lição de número 7 da revista da Escola Bíblica Dominical. Esta daqui é a revista. Você que talvez esteja acessando este vídeo pela primeira vez, esta é a revista. Nós estamos fazendo um comentário dentro da Epístola de Tiago, e hoje o tema da revista da Escola Bíblica Dominical, que será abordado no domingo, e aqui nós estamos fazendo uma pré-aula, traz o seguinte tema: a fé se manifesta em obras. Como os outros temas que nós comentamos, este tema não deixa de ser importante, porque quando nós analisamos a atualidade da igreja cristã na Terra, nós percebemos que muitos daqueles que frequentam as nossas igrejas são crentes nominais, crentes que muitas das vezes não têm nenhum compromisso com a prática da palavra de Deus. Por isso, então, nós percebemos que este assunto ele é de suma importância para que nós possamos entender a responsabilidade que nós temos como cristãos diante de Deus. A fé se manifesta em obras. Nós sabemos, meus irmãos, que a fé ela é a prova daquilo que nós conhecemos como aquilo que é invisível. Ou seja, a fé ela é o fundamento de coisas que nós não vemos. Nós sabemos disso, que a fé é a prova de fundamentos daquilo que nós não vemos. Mas, porém, meus irmãos, a fé, somente a fé, sem as nossas ações, ela é simplesmente um sentimento que nós temos que não se manifesta na prática das nossas obras. Então, uma pessoa que diz ter fé e não manifesta esta fé mediante a prática daquilo que ela acredita, como diz Tiago na nossa lição, essa fé ela se manifesta como uma fé morta. E nós entendemos, meus irmãos, que o cristão que diz ser cristão realmente, ele não é conhecido como cristão simplesmente porque ele diz ter fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem ter fé em Jesus, há muitas pessoas que dizem ter fé em Deus, porém, muitas dessas pessoas que dizem isso, uma grande parte não são cristãs, não são evangélicas, e elas dizem também crer em Jesus ou crer em Deus, mas nós não vemos nenhuma manifestação na prática, nas ações destas pessoas. Então, quando nós tratamos deste assunto dentro da Epístola de Tiago, nós entendemos então que a nossa fé desassociada da prática cristã, ela não tem valor algum. Nós devemos entender, meus irmãos, que cristianismo não é um conceito filosófico. O cristianismo não é uma ideologia em que você acredita ou deixa de acreditar. Quando nós pensamos em cristianismo, nós pensamos em relacionamento. Quando nós pensamos em cristianismo, nós pensamos em ações. Então, quando eu digo ser cristão, eu preciso entender que ser cristão é visto nas práticas das minhas obras. Somente uma pessoa realmente vai acreditar naquilo que eu estou dizendo a respeito de Jesus se a pessoa puder observar na prática das suas obras aquilo que você está dizendo.
Então é muito importante que nós tenhamos esta consciência de quando nós analisamos a palavra de Deus. Nós devemos ter a consciência de que não basta somente nós virmos aos nossos cultos, nós dissermos que nós acreditamos em Deus, sem contudo eu manifestar esta minha crença a respeito de Deus nas ações da minha vida, no meu cotidiano. A lição, então, ela vai abordar alguns assuntos importantes relacionados a este assunto, fé e obras. E o primeiro ponto da lição diz assim: diante do necessitado, a nossa fé sem obras é morta. Tiago, quando começa a abordar esse tema, meus irmãos, nós não podemos perder de vista o contexto da época em que essas pessoas estão vivendo. Nós, nas outras lições, nós aprendemos algumas coisas referente ao comportamento daquelas pessoas que estavam congregando dentro daquela região que Tiago estava enviando esta carta. Nós aprendemos que ali naquela região, as pessoas não estavam tendo uma concepção correta daquilo que era realmente praticar o cristianismo. Nós vimos pelas outras lições que Tiago ele vai falar de assunto, por exemplo, que aquele que realmente tem fé em Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Nós vemos que aquelas congregações judaicas que Tiago endereça a carta, eram congregações que haviam divisões, haviam conceitos errados a respeito da prática cristã no meio daqueles irmãos que estavam vivendo naquela região. Então, Tiago, ele vai abordar o assunto fé e obras dentro do mesmo contexto e assunto que ele vinha vindo falando. Ou seja, que é a prática da religião pura. É a prática do relacionamento com o irmão em amor. Você não fazer acepção do seu irmão. Isso se manifesta, essa manifestação, esta prática cristã, deve ser uma prática que tenha relação com aquilo que eu acredito. Então, Tiago, partindo disto, ele vai falar a respeito de fé. Ele vai argumentar que a pessoa que diz ter fé, mas não manifesta as obras que está relacionado àquela fé, ela tem uma fé morta. E quando nós passamos a analisar este texto, nós deparamos com aparentemente uma contradição. Nós devemos entender aqui que este assunto que relaciona fé e obras dentro desta epístola de Tiago, ele não é um assunto novo. Nós percebemos pela história que este assunto trouxe muitas divergências relacionado a, por exemplo, a Tiago e a Paulo. Quem lê esse texto das Escrituras Sagradas sem analisar corretamente, pode ser levado a entender que há uma contradição entre apóstolo Paulo e entre Tiago. Nós percebemos que se nós lermos sem analisar contexto, sem nós analisarmos, meus irmãos, o contexto do apóstolo Paulo e de Tiago, nós não vamos entender de fato a questão que Tiago ora está trazendo na sua epístola. Porque quando nós lemos versículos isolados da palavra, nós somos levados a crer que realmente há uma contradição entre Tiago e Paulo. E que Tiago está contradizendo o assunto que Paulo traz, por exemplo, na epístola aos Romanos, que nós somos justificados mediante a fé, independente das obras. É necessário, é claro que nós não temos tempos, por exemplo, para abordar esse assunto em toda a sua inteireza, porque é um assunto complexo que demanda algumas horas para que nós possamos realmente entender, algumas horas de estudo para que nós possamos entender. Mas o que nós podemos adiantar do que está escrito nas Escrituras Sagradas é que não há nenhuma contradição realmente entre Tiago e o apóstolo Paulo. Nós devemos entender de pronto, meus irmãos,
E há muitos comentaristas que evitam realmente falar sobre este assunto de forma clara, porque certamente enxergam alguma contradição aqui. Nós devemos considerar que quando nós analisamos as pessoas, nós temos que entender o contexto de vida que aquela pessoa viveu. Nós aprendemos, meus irmãos, que nós, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos adquirindo com o decorrer do tempo a chamada cosmovisão. Ou seja, conforme nós vamos vivendo, nós vamos adquirindo princípios e valores que vão formando a nossa visão de mundo. E nós passamos, então, a viver e a agir por intermédio daquela visão que nós temos do mundo, a chamada cosmovisão. E quando nós analisamos Tiago e Paulo, nós percebemos que Paulo, como tem uma formação mais ampla, ele pode falar, por exemplo, sobre determinado assunto de uma forma mais profunda. E isto não desmerece Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma alguma. Porque Deus escolhe as pessoas certas para as missões certas. E quando nós passamos a entender isso, que Paulo ele tem uma cosmovisão, ou seja, ele foi formado, a formação de Paulo ela é diferente da formação de Tiago, nós podemos entender então que ambos estão vendo um mesmo assunto de pontos de vista diferentes. Se você parar para perceber isso, você vai entender com certeza que quando nós abordamos determinados assuntos, ele pode tomar várias definições dependendo do ponto de vista que você toma. Não que Tiago esteja falando sobre coisa diferente que Paulo está falando, mas ele está vendo uma mesma questão sob um ponto de vista diferente de Paulo. Então, quando nós analisamos realmente o texto de Tiago, se nós lermos o assunto com versículos isolados, nós vamos, então, ser levado a acreditar que realmente há uma contradição e que talvez Tiago esteja contradizendo o apóstolo Paulo. Mas é claro que quando nós analisamos mais com profundidade o texto, nós percebemos que não há nenhuma contradição entre os dois. O que há são pontos de vistas que eles estão analisando diferente, porque Paulo está abordando o aspecto da salvação sobre um ponto de vista diferente de Tiago. Porque Paulo, quando ele aborda a questão aqui da salvação, essa manifestação da salvação, que é pela fé, Paulo ele está preocupado mais com aquilo que causou a salvação. Paulo ele está preocupado não aqui, quando ele fala sobre justificação pela fé, independente das obras, Paulo ele está falando sobre algo que realmente foi a causa da nossa salvação. E quando nós aprendemos, quando nós entendemos que o que é que causa a salvação, o que realmente é a raiz da nossa salvação, nós passamos a entender, então, que nós somos justificados pela fé. Que nós somos justificados pela fé, independentemente das obras. Eu pergunto para você, quando você pensa em salvação, você acha que você seria capaz de fazer alguma coisa para que você realmente possa ser salvo? Quando nós entendemos de fato, meus irmãos, as doutrinas bíblicas, nós aprendemos que o homem é salvo mediante a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha só o que está escrito na Epístola aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, que quando Paulo vai abordar a respeito da salvação, Paulo vai dizer assim, no capítulo 2, Paulo ele vai dizer assim, que a partir do versículo de número 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. O que é que não vem de nós? Ou seja, o poder para operar esta salvação. Por que o poder para operar esta salvação? Porque eu e você,
quando nós fomos salvos por Jesus, nós estávamos em completa depravação e que somente Deus era capaz de resgatar este homem do pecado. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados. E nós, como mortos no pecado, nós não tínhamos nenhuma capacidade realmente para que nós, pelas nossas próprias obras, nós pudéssemos ser salvos. Irmão, é muito imprescindível que nós entendamos isso, para que nós possamos, então, compreender a palavra de Deus. Que a salvação, ela só é possível mediante a nossa fé na obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não sou capaz de efetuar a minha própria salvação. É importante nós entendermos isso, que quando Deus dá a lei para o povo de Israel, aquela lei, ela não tinha como intuito salvar os judeus. Por quê? Porque a mesma Bíblia vai dizer que a lei ela foi dada para que ela pudesse revelar o pecado. Ela não foi dada para que pudesse justificar as pessoas. Ou seja, pelas práticas das minhas obras, realmente, eu não posso ser salvo. Uma vez que a lei de Deus, ela está revelando, na verdade, uma condição que há no homem que o impede de realmente obedecer a Deus. Então, quando o pecado é revelado, e que pela graça insondável de Deus, Deus envia seu Filho sob forma de homem, de carne, para que na carne ele condenasse esse pecado. E que pela sua própria justiça, o homem pudesse ser salvo, então, mediante a fé na obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu parasse no texto de Efésios aqui, você poderia dizer assim, ora, se Paulo está dizendo que é mediante a fé e a graça de Deus que eu sou salvo, então aquilo que eu faço não tem importância nenhuma. Isto não é verdade, meu irmão, porque se você acompanhar o restante do versículo, Paulo ele diz assim, ó, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui ele vai dizer no versículo 10, somos feitura dele, criados em Jesus para as boas obras. O que nós entendemos aqui é que uma vez que você realmente crê na pessoa do Senhor Jesus, e que a tua fé é autêntica e que a tua fé ela é genuína, então, como que se manifesta esta fé na prática e nas ações da sua vida? Esta fé se manifesta mediante a prática das nossas ações, que são as boas obras relatadas por Tiago. Então não existe contradição. E o que nós entendemos aqui é que Paulo ele aborda a salvação sobre um ponto de vista. E que quando Paulo ele está falando sobre obras, ele está se referindo mais às obras da lei. Ou seja, daquela pessoa que quer se justificar pelo fato de simplesmente obedecer aqueles preceitos que está na lei. É importante que eu entenda, irmãos, que o pecado, que muita gente, você vê muitos comentários por aí, que o pecado não se restringe simplesmente aos atos que nós praticamos. O pecado não se restringe simplesmente aos atos que eu e você praticam. Aquela pessoa que está lá no mundo sob a condenação eterna, não é simplesmente por causa da sua atitude, dos seus atos, mas é uma condição da sua própria alma, em que esta pessoa, ela se inclina para o pecado. Ou seja, esta pessoa, ela se inclina para fazer aquilo que é errado perante o Deus Todo-Poderoso. Você pode observar
que você vê muita gente falando assim, ah, tal fulano ou tal pessoa, ela é uma pessoa tão boa, nossa, ele é uma boa pessoa, ele pratica boas obras, ele ajuda as pessoas. Ora, se eu fosse realmente deduzir que o pecado se baseia nas atitudes, simplesmente nas atitudes, é claro que o pecado se manifesta mediante as atitudes do homem, eu poderia ser levado a crer, então, que tal pessoa que pratica tais obras, tais pessoas que praticam tais obras, essa pessoa será salva mediante a prática destas obras. Mas nós sabemos de pronto, sabemos pelas Escrituras Sagradas, que a lei veio para revelar o pecado. A lei revela, na verdade, ela demonstra para o homem que há algo de errado com a sua própria natureza. Que algo dentro dele faz com que ele se incline para fazer aquilo que é errado. Então, tudo que o homem faz mediante esta condição, seja visto por você ou não como boas obras, se esta pessoa, se ela não está em Jesus, todas as suas obras são consideradas obras pecaminosas. Então, Paulo ele diz aqui que nós fomos criados em Jesus. Nós somos feitura dele. Para quê? Para a manifestação destas boas obras. Então, meus irmãos, não há nenhuma contradição entre Paulo e entre Tiago. Mas Tiago, ele aborda a questão mais sobre o ponto de vista do efeito da salvação. Eu disse aqui, se não me falha a memória, na lição de número 5, que Tiago ele é um judeu. E tem muita gente que tenta fugir deste comentário. Mas na verdade, irmãos, quando nós analisamos Tiago, e eu falei aqui sobre cosmovisão, você deve entender que Tiago ele tem uma cosmovisão judaica da vida. E essa herança, certamente, ela é uma herança da parte dos judeus, que nós cristãos, não judeus, devemos copiar dos judeus. Porque o judeu, na verdade, quando ele pensa realmente, por exemplo, em conhecimento de Deus, para o judeu conhecer a Deus não é algo simplesmente teórico, uma concepção mental a respeito de Deus. Para o judeu, conhecer a Deus realmente é você ter relação com Deus. É você andar com Deus. Não é uma concepção simplesmente teórica a respeito de uma divindade. Então, neste aspecto e neste ponto de vista, aquele que é judeu praticante e aquele realmente que observa os mandamentos, ou seja, que, na verdade, o homem, ele se vê o homem dentro deste relacionamento com Deus através das práticas das suas obras. É mediante a prática das suas obras que se pode perceber que o homem tem ou não relação para com Deus. E nós não devemos perder esse ponto de vista, porque Tiago, quando ele fala sobre alguns aspectos aqui, eu devo entender também que o Novo Testamento, ele não havia de todo ainda se formado. Ele não havia ainda de todo se formado. Então, quando o Tiago ele fala, quando ele busca respaldo para a prática das suas ações, não há como o Tiago fugir daquilo que está escrito no Antigo Testamento. E como judeu praticante, ele vê então naquelas obras, principalmente naquelas que eram ditas pelos profetas, onde os profetas condenavam os líderes judaicos quando eles não observavam o mandamento ou a lei de Deus, que se relacionava, por exemplo, mais principalmente com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. Então, quando nós analisamos aqui este contexto de Tiago então percebe que para uma pessoa realmente praticar a palavra, a chamada lei do amor, ele deve então praticar as boas obras relacionado ao seu próximo. Tiago ele é uma pessoa prática. E quando ele analisa então a salvação, ele analisa a salvação do ponto de vista prático. Ele não analisa a salvação do ponto de vista teórico. Como eu disse aqui,
Paulo, em sua formação, ele era uma pessoa, nós não podemos dizer que Paulo era mais inteligente, mas Paulo certamente ele tinha uma mente mais aberta, isso já tinha um projeto de Deus na vida de Paulo, para a compreensão de determinadas doutrinas. Ora, meus irmãos, há muitas doutrinas da palavra que elas vieram por intermédio do apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo. Ele nos revela com uma revelação extraordinária muitos assuntos da Bíblia relacionados à salvação do homem. Então não existe contradição aqui entre os dois. Paulo ele aborda a salvação sobre o seu ponto de vista daquilo que causou a salvação, da origem da salvação. E quando eu analiso a origem da salvação, eu chego à conclusão que a salvação não pode vir da prática das minhas ações. Não é simplesmente da prática ou das minhas obras, mas sim a salvação, ela vem por intermédio da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós, como nós éramos rendidos ao pecado, nós não tínhamos nenhuma condição para que nós pudéssemos, então, fazer a vontade de Deus. Então nós devemos, nesse ponto aqui, entender que não há contradição nenhuma entre os dois homens de Deus. E que ambos os homens de Deus nos deram contribuições importantes para que nós possamos entender de fato aquilo que é prática cristã. Como você percebe pela epístola aos Efésios, Paulo ele analisa que nós somos salvos mediante a graça de Deus, sim. Mas que nós somos salvos para quê? Para as boas obras. Que nós somos uma nova criação de Deus agora, criado agora em Cristo Jesus. Uma vez que nós fomos criados em Adão, nós agora somos criados em Jesus para quê? Para as boas obras. Se você ler o texto áureo dessa lição, o texto áureo dessa lição diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, esse assunto de fé e obras, ele não é um assunto novo, como eu disse de início. Ele é um assunto já antigo, em que há muitas discussões a respeito deste assunto sobre a questão da justificação pela fé sem as obras ou a justificação pela fé com as obras. Esse assunto já é um assunto bem antigo. Existe um termo teológico que define, e é um termo teológico que define a prática de alguns hoje e de alguns antigamente, chamado de antinomismo. É uma palavra que define a prática daquelas pessoas que são contra qualquer tipo de imposição de lei, seja absoluta ou lei eterna, no comportamento humano. Ou seja, a palavra antinomismo significa literalmente anti-lei. Ou seja, esse tipo de prática é uma prática que vem acompanhando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso começou lá atrás, dos primórdios da igreja, e começa a aparecer nos primórdios da igreja já com o gnosticismo, que pregava, dentre outras teorias, que para você obter a salvação, não precisa que você observe nenhum tipo de regra moral, não precisa que você pratique nenhum tipo de moralidade, basta somente que você tenha um conhecimento especial para que você possa então obter a salvação. Esta foi uma das piores heresias conhecidas na antiguidade e que tem vestígios dela até hoje no nosso meio. Por quê? Porque quando nós olhamos para a igreja, nós vemos, e você pode perceber, meus irmãos, há muitas igrejas que você olha por aí e que quando você analisa aquela igreja é uma igreja que está lotada, que está cheia de pessoas. Pessoas que dizem praticar a ortodoxia correta, ou seja, a doutrina correta da palavra.
Ou seja, ele tem uma crença, então, uma crença correta a respeito de Deus. Há pessoas, meus irmãos, que são capazes de te explicar a própria Bíblia. Há pessoas que são capazes de te explicar qualquer tipo de doutrina. Mas quando você olha para a vida daquela pessoa, você percebe que aquela pessoa, a prática da vida daquela pessoa, não tem relação nenhuma com aquilo que ela acredita. Quando eu digo que eu acredito em Deus, o que você entende por acreditar em Deus? Quando eu digo que eu acredito em Deus, como que eu realmente vou comprovar para as pessoas que eu acredito em Deus? Certa vez, isso está registrado no Evangelho de João, Jesus disse aos seus discípulos que a igreja, que os seus discípulos deveriam amar uns aos outros. Porque se eles fizessem assim, eles poderiam então ser conhecidos como os seus discípulos. Ou seja, discípulos de Jesus. Que nós só somos conhecidos como discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros. Ou seja, é através da prática das nossas obras que as pessoas podem perceber se eu realmente acredito ou não em Deus. Se eu realmente sou ou não de Jesus. Você vê que o texto áureo, ele diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, todas as minhas ações, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu pratico, tem que relacionar com a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Nós, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós devemos entender que uma vez comprado por Jesus pelo teu sangue precioso, nós pertencemos a Ele. E que a partir deste momento eu devo viver para Jesus. Eu devo viver em obediência a este Deus. E que as pessoas, meus irmãos, só vão acreditar em Deus quando eu realmente, irmãos, tiver coerência entre aquilo que eu falo e entre aquilo que eu faço. Por quê? Porque é através das minhas atitudes, que Deus é conhecido das outras pessoas. Nós vemos no Evangelho de João, do capítulo 17, que Jesus, ao orar ao Pai, ele diz naquela oração que ele cumpriu a missão de revelar o Pai. Jesus, ele veio à Terra e o Pai, ele jamais foi conhecido no Antigo Testamento da forma como o próprio Filho revela o Pai. Porque é isso que Jesus veio fazer. Jesus, ele veio para revelar ao Pai, ele veio para que o Pai realmente pudesse ser conhecido. Meus irmãos, isso é tão interessante que se a Bíblia não tivesse o Novo Testamento, qual a ideia que você teria do Pai? Aliás, quando nós olhamos para a história da igreja, havia lá um gnóstico chamado Marcion, que rejeitava completamente o Antigo Testamento, ou seja, o antinomismo, rejeitava completamente o Antigo Testamento, porque dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e que o Deus do Novo Testamento, na verdade, era um Deus bom. Então, essa manifestação realmente de Deus, ela se dá na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Filho, ele revela ao Pai de uma forma muito grandiosa. O que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Que nós, quando nós dissermos que nós acreditamos em Cristo, quando você disser e pregar Cristo para alguém, você precisa entender que aquilo que você faz, que aquilo que você pratica realmente tem que ter relação com Jesus Cristo. Que Jesus Cristo vai ser conhecido através da prática das suas obras. As pessoas, meus irmãos, as pessoas dão menos atenção para aquilo que você fala e dão mais atenção para aquilo que você faz. Aquilo que eu faço tem mais importância daquilo que eu digo.
Você pode dizer, meus irmãos, milhares de palavras, mas as pessoas certamente, elas vão estar de olho naquilo que você pratica, naquilo que você faz. Ora, analise, por exemplo, que a fé é algo que não é simplesmente uma concepção religiosa, filosófica. Quando nós vivemos o cristianismo de forma que nós não praticamos realmente a palavra de Deus, nós fazemos do cristianismo um conceito filosófico. Um conceito filosófico, uma religião dentre muitas. Religiões que simplesmente dizem muitas coisas a respeito do homem, mas que na verdade não se vê aquilo na prática. Quando eu então não pratico a palavra, quando eu não faço essas boas obras, as pessoas passam a ter uma visão errada do cristianismo. Você passa a ser incluído entre as outras religiões e você não passa a fazer a diferença, porque não se vê realmente a diferença entre aquilo que você diz acreditar e entre a prática da palavra de Deus. Então, quando eu digo que eu acredito em Deus, eu devo entender que o conceito de fé que o cristão tem que ter na sua mente é que a fé, na verdade, ela é uma fé ativa. Uma fé que se manifesta nas atitudes das pessoas. Quando eu penso em fé, então, eu tenho que pensar que esta fé, na verdade, ela traz uma mudança de vida. Olha bem, muita gente, meus irmãos, acreditam em muitas coisas. Há muitas pessoas que acreditam em muitos ideais. Quantos nomes na história que você não viu praticar determinadas coisas porque acreditou naquilo que ele realmente cria. Ele teve o ideal e realmente viveu para aquele ideal. Ou seja, a concepção dele a respeito deste ideal interferiu no curso da atitude da sua vida. E geralmente é assim. Jamais você vai ver uma pessoa que vai viver desassociada de princípios e valores que ela acredita. Ou seja, os princípios e valores que alguém acredita é aquilo que conduz a vida da pessoa. Uma pessoa que tem princípios e valores, todas as atitudes desta pessoa será pautada por esses princípios e por esses valores. As pessoas manifestam os seus valores mediante a prática das suas vidas. Um exemplo que eu te dou é da pessoa, por exemplo, que vai ao supermercado. Duas pessoas vão ao supermercado. Chegando lá, o vendedor, ao voltar o troco para aquela pessoa, volta um troco a mais. Então a pessoa chega em casa e percebe que aquele troco veio a mais. Aqui nesse momento entra princípios e valores da vida daquela pessoa. O princípio e valor daquela pessoa vai determinar a atitude dela naquele momento. Ora, se ela tem um princípio pautado na honestidade, se ela tem um princípio pautado que aquilo que é dos outros não é dela, então o que ela vai fazer? Uma vez que o homem não viu, uma vez que o homem não percebeu que o troco foi a mais, ela pode, então, pensar, não é meu, eu vou lá e vou devolver. Mas quantas pessoas que não devolveriam o dinheiro por ter princípios e valores diferentes da primeira pessoa? Ela poderia pensar, aquele dono daquele supermercado já está rico. Ele tem muito dinheiro. Isso não vai fazer falta para ele. E analisando sobre essa ótica, sobre o princípio e valor dela, ela vai tomar atitude, ela vai ter uma ação de não devolver aquele dinheiro. Então, os princípios e valores, na verdade, eles conduzem as nossas vidas. Então, quando eu penso em fé e quando eu penso em obras, eu devo entender que uma vez que eu demonstro, que eu digo, que eu professo um tipo de fé, eu tenho que viver conforme aquela fé. Porque a partir do momento, meu irmão, que você aceita Jesus, entenda bem isso. A partir do momento que você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, nós recebemos, então, por intermédio desta fé, o Espírito Santo de Deus que agora vem habitar na minha vida. Você não deixa de ter este corpo. Você ainda continua com este corpo.
Você ainda continua com a mesma natureza. Mas só que agora o que acontece é que um novo princípio de vida é colocado dentro do teu coração. O Espírito Santo de Deus morando agora no teu coração, então ele injeta um novo princípio de vida. Então quando eu digo que eu tenho fé em Jesus Cristo, eu devo manifestar nas minhas obras este princípio de vida. Não há como eu dizer que eu creio em Jesus e não manifestar este princípio de vida. Ora, analise o contexto de Tiago. Analise o contexto de Tiago, por exemplo. Se as pessoas dissessem que acreditavam em Jesus, mas não manifestassem um comportamento relacionado à crença em Jesus. Porque quando você viaja para aquela época, você vai entender então que quando se pregava Jesus, estava se pregando um outro Senhor. Estava se pregando, na mentalidade de alguns, um outro Deus. Ou seja, então, as pessoas eram perseguidas por aquilo. Se a pessoa que dizia crer não manifestava na prática das suas ações, como que aquela pessoa seria conhecida que era um cristão? Não há compatibilidade. Não há compatibilidade. Então, aquilo que eu acredito deve ser manifestado, então, nas minhas obras. Quando eu recebo Jesus, um novo princípio de vida, então, é injetado na minha natureza. Eu agora sou uma nova criatura. Eu passo a ver a vida sob um novo ponto de vista. Um novo ponto de vista. Tudo para mim agora é novo. Todas as minhas ações precisam ser pautadas mediante a fé que eu professo. Tiago, ele vai, meus irmãos, no seu livro, ele vai abordar um assunto interessante a respeito disso. Ele começa dizendo assim que, meus irmãos, não tenhais a fé. Não, aliás, versículo 14, que diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí, no versículo de número 5, ele vai dar um exemplo, e aqui muitos, irmãos, dizem que quando ele fala de obras, ele está falando, e é claro que Tiago tem como obras fazer a caridade, mas aqui ele está usando um exemplo. Ele pega o exemplo e diz assim, se o irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, alguém chega na sua casa e lá diz para você, eu estou sem mantimento, eu estou sem roupa, e que você diz para essa pessoa, meu irmão, vem aqui, nós vamos fazer uma oração para você, e Deus vai abençoar a sua vida. Creia, irmão, creia que Deus vai operar. Quantas pessoas que não dizem isso? Quantas pessoas que quando vão então abençoar as pessoas, acham que abençoar alguém é abençoar alguém só de boca. Não, ele é espiritual. Ele é uma pessoa espiritual. Ele crê muito em Deus. Ora, ele acredita muito. Vamos fazer uma oração que está tudo resolvido. E Tiago aborda exatamente isso. O que aproveita a pessoa dizer que está com fome, físico, corpo, e você não, então, fartar aquela pessoa, matar a fome daquela pessoa? Diante desta situação, a atitude correta, mediante a circunstância da fome, ou da tribulação que a pessoa está vivendo, é você manifestar, então, com ações. Ou seja, você manifesta aquilo que você acredita, quando você diz a respeito de Deus, em suas ações. Como que Deus agiria? Olha a importância disso. Como que Deus agiria numa situação em que alguém está orando para ele e dizendo que está com necessidade? O que Deus faria nesse exato momento? Deus não abençoaria aquela pessoa? Deus não entraria com providência? Agora eu pergunto para você, você não diz que crer em Deus? Você não é representante de Deus nessa terra? Qual a atitude que você deveria tomar? A atitude de atender aquele irmão na tua necessidade. Tiago usa esse exemplo para falar a respeito da fé. E ele vai dizer assim, ó, assim também, ou seja, ele faz uma comparação.
conforme a analogia que ele toma, a situação que ele toma, ele diz, assim também a fé. Se não tiver obras, ou seja, se a fé que eu digo em Deus não tiver obras, esta fé, por si só, esta fé está morta. Ela é uma fé que não tem vida. Ela é uma fé de concepção intelectual. Ela é uma fé que está simplesmente na cabeça das pessoas. Ela é uma fé que não muda a vida da pessoa. É uma fé que não tem nada a ver com a prática das obras daquela pessoa. Então, quando eu digo que tenho fé, eu devo manifestar essa fé nas minhas obras. Porque, irmão, o homem deve ser visto no seu todo. Corpo, alma, espírito. Há muitas pessoas que gostam de espiritualizar tudo. Há muitas pessoas que quando olham para a necessidade de alguém, por exemplo, logo ele diz assim, ó, aquele irmão ali, ele está passando por uma necessidade, aquele irmão ele está passando por isso, por aquilo, é porque aquele irmão ele está em pecado, aquele irmão está pecando, aquele irmão não tem fé, na verdade aquele irmão não tem fé. Então nós não devemos se meter na situação daquele irmão, porque aquele irmão, ele, na verdade, ele está em pecado. Ele deve crer mais em Deus, que Deus então vai abençoar a vida dele. Meus irmãos, nós devemos tirar isso da nossa cabeça, do nosso meio. Nós devemos entender que o cristianismo que Deus quer que nós vivamos é um cristianismo prático, que nós provemos em atitudes e não em palavras, que nós realmente servimos a Deus. Observa que o texto áureo, ele diz o seguinte, o texto áureo está dizendo assim, que a luz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e aconteça o quê? Quando as pessoas olharem para as minhas boas obras e olharem para as suas boas obras, aconteça o quê? As pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas vão dar glória a Deus, as pessoas vão dizer, a partir do momento que eu tenho uma atitude de viver a prática da palavra de Deus, quando eu pregar para alguém, e aquela pessoa então ver nas minhas atitudes aquilo que eu estou falando, quando a pessoa perceber realmente isto na minha vida, esta pessoa ela vai glorificar, ela vai acreditar no Deus Todo-Poderoso que as Escrituras está dizendo. Porque, irmão, você só serve a Deus. Eu já disse aqui, em uma das aulas, que a nossa relação no mundo, ela é vertical e ela é horizontal. Na vertical, você serve a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Você tem uma relação, então, com o Deus Todo-Poderoso. Na horizontal, você tem uma relação com o Deus Todo-Poderoso. Mas esta relação com o Deus Todo-Poderoso é mediante a relação que você tem com o seu próximo. Então a relação que nós temos, na verdade, com o nosso próximo na horizontal, é uma relação que eu provo na prática das minhas obras, realmente, aquilo que eu digo a respeito de Deus. Ora, se eu digo, por exemplo, que eu detesto a Deus, o que você vai fazer? O que Satanás, por exemplo, pensa a respeito de Deus? Ele obedece a Deus? Não, ele não obedece a Deus. E o que ele pensa dos homens? O que ele quer fazer com os homens? Ele quer acabar com os homens. Se eu então digo que eu amo a Deus, a única forma de eu provar que eu realmente amo a Deus é através da prática das minhas obras relacionado ao meu irmão, ao necessitado. E Tiago ele vai dizendo, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras? Mostra-me essa tua fé sem as obras. Você vê o lado prático de Tiago aqui, meus irmãos. Você vê o lado prático. Aqui você entende de fato que Tiago não está tentando contradizer Paulo. Quando ele diz, me mostra as suas obras, mostra a sua fé para mim sem as obras. Porque toda vez que eu emano uma ação, toda vez que eu tenho uma atitude, então eu estou expressando aquilo que está dentro do meu coração. As minhas ações expressam, meu irmão, aquilo que está dentro do meu coração.
Todas as minhas ações. Por exemplo, se você gosta de trabalhar, qual que será a tua atitude? A tua atitude vai ser você levantar cedo, ir ao teu trabalho, trabalhar durante o dia, com alegria no coração. Se você tem a concepção que a vida, que felicidade, por exemplo, é você ter muito dinheiro, qual será a atitude da sua vida? A atitude da sua vida é fazer todos os meios para que você tenha dinheiro. Porque essa é a finalidade daquilo que está dentro do seu coração. Então, quando eu penso, então, em demonstrar a fé, Tiago aqui, ele fala, mostra-me a tua fé sem as obras. E aqui Tiago, meus irmãos, certamente, ele deve, então, falar a respeito de pessoas que estavam vivendo na sua época, que certamente, neste período, já tinham ouvido aquilo que Paulo fala a respeito da justificação. Ou seja, eles estavam adulterando aquilo que Paulo disse. Ora, não, eu já fui justificado pela fé. Eu não preciso demonstrar através de prática de obras, porque Jesus Cristo, na verdade, ele já pagou o preço do meu pecado. Então eu não tenho que observar nenhuma fé, nenhuma lei, não tenho que praticar nenhuma boas obras, porque Jesus Cristo já pagou o meu pecado. Eu não tenho que me preocupar com isso. Pessoas estavam, então, adulterando aquilo que Paulo havia dito. E Tiago, então, vai dizer, não, que a pessoa, ela tem a fé, mas que ela precisa demonstrar através das obras, porque a consequência natural de uma pessoa que diz ter fé em Jesus é as boas obras. E ele vai dizer, aqui, de uma forma irônica, mostra-me a tua fé sem as obras. E ele vai dizer que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Com as obras eu mostrarei a minha fé. E ele vai dizer aqui, meu irmão, no versículo seguinte, algo que eu e você nos devemos nos preocupar. Tiago, ele diz o seguinte, crês tu que Deus é um só? Você acredita que Deus é um só? Isso aqui remete, meus irmãos, à concepção judaica a respeito de Deus. O monoteísmo, que alguns dizem, uma tradição histórica diz, que começou com Abraão. A crença em um só Deus começa então a ser propagada por Abraão. O judeu acreditava na crença de um só Deus. E ele vai dizer, ó, fazes bem se você acredita num só Deus. Ortodoxia correta, doutrina correta. Você não é um politeísta, não acredita em diversos deuses. Você acredita num Deus só. Você acredita no Deus de Abraão. Você acredita que Deus, ele é todo poderoso. Você acredita em tudo isso. Você tem uma ortodoxia correta. Lembra, meus irmãos, da carta endereçada para a igreja de Éfeso? Lá, a primeira carta do livro de Apocalipse. Vamos ler lá em Apocalipse o que Jesus diz para a igreja de Éfeso. Para você perceber que não basta somente eu ter uma ortodoxia correta. Não basta somente eu ter uma ortodoxia correta. Ele diz assim, ó, na carta de Apocalipse, em Efésios, capítulo 2, diz assim, ó, ao anjo da igreja em Efésios escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolo e não o são, e o achaste mentiroso. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Observa bem que eles tinham tanto conhecimento, tanta ortodoxia, que eles eram capazes de enxergar a pessoa que era ou não apóstolo. A palavra deles, o conhecimento deles era aquela teologia correta, profunda. Eles eram capazes de discernir se alguém era ou não um homem de Deus por causa do teu conhecimento, da prática, da ortodoxia que eles pregavam, correta. Só que Jesus vai dizer assim para eles, ó, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha a seriedade deste assunto, meus irmãos.
E Tiago faz o assunto ficar mais sério ainda quando ele vai dizer aqui, ó: crês tu que Deus é um só? Fazes bem? E ele diz no seguinte: até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Quando ele fala a palavra insensato aqui, ele está falando realmente das ações das pessoas, da prática da vida daquelas pessoas, que a prática de vida daquelas pessoas era uma prática de pessoas insensatas, de pessoas sem sabedoria. E Tiago diz assim, ó: queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não for por fé que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Irmãos, Tiago está dizendo aqui o seguinte: que os demônios acreditam em Deus, estremecem quando pensam em Deus, eles creem em Deus, só que os demônios não obedecem. Agora pensa bem, Tiago está dizendo aqui que, de certa forma, os demônios manifestam uma crença em Deus que fazem com que os demônios se estremeçam diante do conhecimento que eles têm de Deus. Eu pergunto para você que está me ouvindo através desse vídeo: você estremece por causa da tua crença em Deus? Você estremece? Se você não estremece, como Tiago está dizendo aqui, sabe o que Tiago ele está dizendo? Que nós nos fazemos piores do que demônios quando nós dissemos que nós praticamos, quando nós praticamos uma fé que é inoperante, uma fé que não manifesta nas ações. Quando nós realmente olhamos para... Observa uma coisa, nós falamos muito em Deus nas nossas reuniões. Nós falamos de Deus, nós falamos do amor de Deus, mas nós tememos esse Deus. Nós nos estremecemos quando falamos desse Deus. Tiago está dizendo que os demônios creem e temem todas as vezes que ouvem o nome de Deus. Temem. Eu e você, nós tememos. Quanto pecado nós vemos no meio da igreja do Senhor. Quantas palavras torpes. Como que se eu dissesse assim: eu não estou nem aí para esse Deus. Olha que Tiago está dizendo, que eu me faço pior do que um demônio que crê em Deus e estremece quando eu vivo uma fé que ela é inoperante. Uma fé inoperante. Então nós devemos entender, meus irmãos, que a fé sem obras é uma fé morta. Que a fé, ela deve ser manifestada em obras. E que não adianta de nada, eu ser assíduo num culto. Não adianta eu dizer: eu sou formado em teologia, sou PhD em divindade. Não adianta eu dizer nada dessas coisas. Passar por um seminário, ter um cargo, mas simplesmente de eu focar a minha crença em rituais vazios, em uma liturgia fria, que não expressa nas minhas ações nenhum tipo de ação relacionada ao meu irmão. Irmãos, quantas pessoas nas nossas igrejas que nos vêm nos procurar porque está passando por um problema e que você chama aquela pessoa para um canto e fala: vamos orar, irmão, vamos orar, crê em Deus. E você não dá a mínima para aquilo que aquela pessoa está passando. Nós precisamos rever os nossos conceitos e entender de uma vez por todas que cristianismo, ele é prático, ele não é teórico. Cristianismo, ele é prático. E que nós, realmente, quando cremos em Jesus, a crença autêntica, ela se manifesta em boas obras. Quando eu digo crer em Jesus, que as minhas obras, que a minha vida, as minhas ações não são modificadas de fato, então eu estou me enganando a mim mesmo. Por quê? Porque a minha fé, como diz Tiago, ela é uma fé morta. É uma fé inoperante. E Tiago, ele fala aqui a respeito de Abraão. Ele cita Abraão, que Abraão foi justificado, então, pelas suas obras. Ele diz assim, ó:
não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Aqui, meu irmão, Tiago ele disse, vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Ele disse que a fé de Abraão, ela operava juntamente com as suas obras. Aqui, meus irmãos, nós temos que ter um pouco de cautela para entender o que está falando a respeito de Abraão. Porque quando eu analiso Abraão, se eu olhar para Abraão, para aquilo que ele está fazendo, se não ter nenhum conhecimento da tua crença, daquilo que Abraão acreditava, eu vou pensar, eu vou justificar Abraão por aquilo que ele está fazendo? Mas quando eu analiso realmente Abraão, as obras que Abraão está fazendo, a obra que ele faz tem relação com aquilo que ele acredita. Quando você analisa Abraão, e Paulo ele fala que Abraão é justificado sem as obras, ele é justificado mediante a fé sem as obras, o que Paulo está dizendo é que a causa da justificação de Abraão, a causa realmente que leva Abraão a ser justificado, era a crença no Deus Todo-Poderoso genuína. Abraão creu na sua época em Deus de forma que ninguém acreditava em Deus, na época que ele estava vivendo. Quando ele sai da Mesopotâmia, onde tinha diversos deuses, e que Deus fala para ele sair do meio da parentela dele e ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele, ele manifesta uma fé em Deus. E quando Deus promete Isaque para Abraão, que o herdeiro dele seria aquele que sairia das suas entranhas, Abraão ele acredita de fato naquilo, e aqui é importante para você entender a fé, irmãos. Ele acredita naquilo que Deus disse para ele. Abraão ele não coloca a base da sua fé naquilo que ele está fazendo. É por isso que a manifestação das obras de Abraão vai justificar Abraão conforme Tiago está dizendo. Porque quando Abraão vai oferecer Isaque naquele altar, Abraão ele estava acreditando no quê? Ele estava acreditando, não, a minha prática é uma prática correta. Eu sacrificar sacrificar Isaque é uma prática correta. Não é nisso que Abraão estava acreditando, meus irmãos. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, ele está no teu coração, na sua mente, ele está acreditando naquilo que Deus disse. Fé, entenda a fé. O que é a fé realmente? O que é confiar realmente em Deus? Entenda aqui o que é confiar em Deus. Confiar em Deus é você confiar e acreditar naquilo que Deus disse para você, independentemente de qualquer tipo de circunstância. Quando Deus pede, vai lá sacrificar sacrificar Isaque, Abraão, ele está pensando no seu coração. Esse mesmo Deus disse que ele me daria nações, que a minha descendência seria como as estrelas do céu, como a areia da praia. Ele está acreditando nisso. Ele está acreditando naquilo que Deus disse para ele. Independentemente se Deus... Deus me pediu Isaque e eu vou lá sacrificar Isaque. Quando ele realmente ele vai sacrificar o seu filho, ele acredita então que Deus pode ressuscitar. Ele acredita naquilo que Deus disse. Ou seja, Deus me disse que meu herdeiro, que ele me daria uma descendência e que seria por intermédio de um filho que saiu pelas minhas entranhas. Então eu acredito fielmente naquilo que ele disse e vou cumprir aquilo que ele está me dizendo. Porque se ele disse que a minha descendência seria por um herdeiro que sairia das minhas entranhas, então ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse. É por isso que Abraão é justificado naquele instante, porque naquele instante a fé de Abraão é confirmada. A fé de Abraão é consumada naquele ato prático que Abraão está manifestando ali naquele momento. Porque imagine, irmãos, imagine, se a Bíblia em Gênesis tivesse relatado somente o capítulo 15 de Gênesis, relatando
aquele sacrifício aquele ritual que Deus faz com Abraão, para confirmar a sua promessa com Abraão, e não tivesse tido na prática o exemplo de Abraão, realmente você acreditaria que Abraão teria tanta fé assim? Simplesmente por ali está relatado, creu Abraão. Então, quando nós vemos na Bíblia, no capítulo 15, o autor que escreve o livro de Gênesis, ele está antecipando, na verdade, algo que vai acontecer lá na frente. Então, quando o autor escreve aquilo, quando ele diz que Abraão foi justificado ali, ele está antecipando aquilo que acontece lá na frente, ou seja, a obra de Abraão, a prática de Abraão de sacrificar Isaac, ela vem consumar a fé que ele tem em Deus. Então Paulo está certo em dizer que ele foi justificado pela fé sem as obras, e quando Paulo fala de obras de Abraão, ele está falando de circuncisão. Que Abraão, ele crê em Deus antes da sua circuncisão. Ele crê que Deus é fiel antes dele ser circuncidado. Que esta fé não é mediante, e aqui ele vai entrar numa questão da carne, daqueles que são israelitas pela carne. Que não, eu sou filho de Abraão, então da carne, então eu sou parte do povo de Deus. Eu sou filho da promessa. É isso que Paulo está dizendo. Que quando ele crê em Deus, ele não era circuncidado. E que para provar que é judeu, precisa ser circuncidado. Só que quando Abraão crê, e você deve entender aqui, irmão, que Abraão não era judeu. Abraão não era judeu. Ele acredita em Deus antes de ser circuncidado. Ele acredita em Deus mediante a sua fé. Pela tua fé, ele obedece a Deus. Então Paulo vai dizer, ora, Abraão foi justificado mediante a fé. Lá na frente, Tiago, como eu disse de início, analisando sobre um outro ponto de vista, ele vai dizer que que Abraão foi justificado mediante as obras. Por quê? Porque aquelas obras, elas consumaram a fé que foi dita por Paulo, no qual ele foi justificado pela fé, no capítulo 15. Então, quando ele diz que é justificado pelas obras, não é algo diferente daquilo que Paulo está dizendo. Porque Paulo está dizendo que ele foi justificado mediante aquela fé. E aquela fé foi comprovada, genuína, mediante a prática. Ela se consumou, externalizou. A fé de Abraão, ela se externalizou para comprovar aquilo que está no coração de Abraão. E mediante a prática e atitude de Abraão, eu posso então entender, eu e você, nós podemos entender que a fé de Abraão, ela é então genuína. Então aquilo que está registrado em Gênesis é para que eu e você perceba de fato que Abraão não cria simplesmente como uma profissão de fé. Não era algo declarativo somente. Abraão não declara realmente, não é algo que Abraão simplesmente declara. Porque o texto vai dizer no capítulo 15 que ele creu ali. Mas observa que o autor está escrevendo algo e ele antecipa algo que vai acontecer, se não me falha a memória, no capítulo 22 de Gênesis, onde Deus pede Isaac para ser sacrificado. A fé de Abraão precisava ser consumada, ser consolidada como uma fé genuína, porque a partir daquela fé, muitas pessoas seriam feitos herdeiros da promessa de Deus, conforme eu e você somos herdeiros de Deus, filhos de Abraão, e herdeiros da promessa, conforme a fé de Abraão. Então, meus irmãos, quando eu penso em fé, eu tenho que entender que a minha fé, ela precisa trazer a evidência da minha fé, ela é pela prática das minhas obras. E é claro que quando eu penso em obras aqui, eu devo entender que não é somente analisar as obras em si, mas eu devo entender que as minhas obras, elas devem evidenciar a minha fé. Eu devo aprender que alguém que pratica obras, mas não tem Jesus, as obras dele é morta. Alguém que diz que crê em Jesus, mas não tem as obras, a fé dele é morta. Então, para que realmente haja uma relação perfeita entre fé e obras, eu tenho que ter uma fé genuína na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
E essa fé genuína, ela vai se manifestar em obras. Então será obra, realmente obras santas, que está em evidência da minha fé, se a minha fé for realmente uma fé genuína. Eu devo trazer a evidência da minha fé na prática das minhas ações. Nós devemos então perder esse sentido de uma fé que é somente confessional. Nós devemos perdermos aquela fé que é a fé só dos domingos. A fé que restringe aos cultos da igreja. Mas eu devo ter uma fé que externaliza nas minhas ações, que se relaciona com o meu próximo, com o meu irmão, nas minhas atitudes mediante o meu irmão. Então, irmãos, resumindo esta lição, nós temos que entender de fato que para que as pessoas glorifiquem a Deus que está nos céus, para que as pessoas realmente acreditem de fato naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou ensinando, que as pessoas realmente deem glória a Deus, é necessário que eu tenha as minhas boas obras como evidência desta fé. Eu devo então, através da prática das minhas ações, entender que uma vez cristão, que uma vez nascido de novo, eu fui criado, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 10, que eu fui criado para as boas obras. E que se eu não trago, então, essas boas obras como evidência, se elas não se evidenciam, a minha fé, ela é vã. A minha fé, ela é morta. Que eu e você, nós possamos nos conscientizar que nós devemos, então, comprovar aquilo que eu prego e ensino a respeito de Jesus nas práticas das minhas ações e das minhas boas obras. E assim, o nosso Pai que está no céu será glorificado mediante a prática das nossas ações. Que Deus abençoe você em nome do nosso Senhor Jesus e nos assista no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo. Divulguem esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas mediante a pregação e o ensino da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.